mas de maneira específica na mensagem desta manhã que eu gostaria de compartilhar. E o título dela se denomina Os Filhos de Asaf, baseado nesse livro que está sendo lançado hoje. E se você desejar adquiri-lo ou para presentear alguém, caso você entenda que uma pessoa precise receber, então essa mensagem, além de você encaminhar o link da mensagem, você pode presentear com esse livro, está à disposição ali no balcão de literatura. Eu gostaria de convidá-los a que abram as suas Bíblias no primeiro livro das Crônicas Reais, capítulo de número 25. E se você desejar se colocar de pé para fazermos a leitura inicial, eu gostaria então de propor a que você assim proceda. Primeiro Crônicas, capítulo de número 25, e é um dos textos que mais fala sobre as funções do Espírito Santo. O Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja ali no evento de Pentecostes, registrado em Atos, capítulo número 2, ele tem uma sua configuração, suas características muito bem representadas neste texto de 1 Crônicas, capítulo 25, e eu gostaria de ler os seus 2 primeiros versos. Registra assim a palavra do Senhor. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados neste ministério foi: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, que para nós é lâmpada, para nós é bússola. Abençoa-nos nesta manhã, fala aos nossos corações, e que possamos aprender ainda mais sobre o teu Santo Espírito, que foi legado à tua igreja. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Podem, por favor, tomar os seus assentos. Eu vou reler esse texto. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. E a lista dos encarregados neste ministério foi dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Vamos falar hoje sobre os filhos de Asaf. Mas a pergunta então que muitos se fazem é: quem foi Asaf? Eu queria falar sobre 4 características de Asaf antes de falar de seus filhos. Em primeiro lugar, eu quero falar que ele era um músico. Asaf, o texto diz em 2 Crônicas, capítulo número 5, versículo 12, que todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos deles, irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé no lado leste do altar, com símbolos, harpas e liras. E com eles, até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E na introdução do Salmo de número 76, a Bíblia diz: ao mestre de canto com instrumentos de cordas, Salmo de Asaf. A Bíblia mostra, em primeiro lugar, eu queria tirar uma ideia, que é uma ideia que é propagada no nosso meio evangélico, que não é muito precisa, de que os músicos são levitas. Nem todos os levitas são músicos. Havia levitas que eram porteiros, haviam levitas que eram artífices, haviam levitas que eram sacerdotes, mas também havia levitas que eram músicos. E dentre os levitas que eram especificamente músicos, nós temos Asaf. Davi, quando escolhe não apenas Asaf, mas Emã, Jedutum, enfim, 3 grandes líderes do louvor em Israel, nós vemos que Asaf era uma pessoa muito capacitada. Por quê? Porque Davi era um grande músico. Nos lembramos de Davi tocando a sua harpa, por exemplo, ali diante do rei Saul, Saul sendo liberto de um espírito maligno, através do tanger do instrumento de Davi. Davi era uma pessoa, então, habilidosa no seu instrumento,
que quando ele precisava de alguém que tocasse harpa, olha, Davi toca bem a harpa, ele era a pessoa apta. Então, se destacava como um talentoso músico. Mas Davi também tinha sensibilidade espiritual. Tanto é que, inclusive, é um dos grandes compositores dos Salmos, o maior compositor do livro de Salmos é Davi. Mas Davi, então, ele quando vai escolher, ele agora não tem mais condições, não tem mais tempo, não tem mais o foco no louvor, ele está governando um reino, e é um governo que vai perdurar 40 anos, ele vai ter que escolher pessoas capacitadas, ele amava o louvor, então ele fala, não, eu quero Emã, eu quero Jedutum, mas eu quero Asaf também. Asaf, então, era um músico capacitado, mas além de músico, ele era líder de louvor. Veja o que diz o texto de 1 Crônicas 15, 29, depois 16, o 1, 4 e os 5 versículos. Diz assim, quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, olha o que diz depois, Asaf, o chefe. Então, de todos os músicos que havia em Israel, a arca do Senhor estava retornando a Israel, estava entrando em Jerusalém, Davi estava celebrando efusivamente, o povo se alegrando, os músicos tocando, mas havia o chefe do louvor. Então, quando falamos de Asaf, nós lembramos então, devemos entender, que Asaf era o líder do louvor, de todas as pessoas, foi o chefe para conduzir o louvor na entrada da arca, o maior símbolo da presença de Deus que pudera existir em toda a história de Israel, era a arca do Senhor. Além disso, o texto diz em Esdras, capítulo número 3, que ele deixa um legado para os seus filhos. Esdras já está falando da reconstrução do templo. Estamos falando que o templo, então, em Davi foi projetado, em Salomão foi edificado, passa-se o templo é destruído, e depois, então, o imperador Ciro, o rei Ciro, ele dá uma ordem para Israel regressar para levantar o templo. Ou seja, passou-se muito tempo. Aí você fala, bom, então Asaf já morreu há muito tempo. Mas olha o legado que ele deu. Diz Esdras, capítulo número 3, no versículo 10, o seguinte, quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, o que diz? Filhos de Asaf, com símbolos para louvar o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, o rei de Israel. Então, os filhos de Asaf, ou seja, os filhos, os netos, as gerações seguintes, eles continuaram louvando o Senhor. Então, Asaf, ele não apenas foi um grande músico, não apenas foi um grande líder de louvor, um maestro do instrumental de Israel, mas também foi uma pessoa que deixou um legado. Nós devemos deixar legados aos nossos filhos, sejam eles os biológicos, sejam eles os espirituais, legados em nosso trabalho, sendo luz do mundo ali onde estivermos, legados na nossa faculdade, onde nós estivermos, as pessoas precisam ver que nós somos pessoas diferentes. E o melhor legado é quando deixamos a presença de Deus no local. Bom, outra característica, então, ele não é apenas um músico, ele não é apenas o líder de música, mas ele também era um poeta e um autor sagrado. Ele compôs os salmos de número 50 e de 73 a 83. Ou seja, temos 12 salmos aí compostos por Asaf. Quando nós lemos os 150 salmos, quase 10% deles são compostos por Asaf. E, por fim, uma última característica é que ele era também um profeta, músico, líder de louvor, autor sagrado e profeta. Veja o que diz o texto de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30. Então o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, aquele que tinha visões. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Ou seja, mesmo tempos depois, Asaf era lembrado, mas Ezequias, interessante, que não lembrou apenas de Asaf como um músico, ele também era um profeta, era uma pessoa visionária. Veja o que diz o texto que nós lemos, que é o nosso texto de base da mensagem de hoje, eu ainda estou na introdução,
Mas diz assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para o quê? Profetizarem com harpas, liras e símbolos. Profetizarem com instrumentos. Nós não valorizamos muitas vezes o momento de louvor. Nós muitas vezes pensamos que o momento de louvor é o momento que precede a pregação. O momento de louvor é o momento que nós, assim, vamos conversando com os irmãos, o momento de louvor é o momento onde há profecia. A palavra está sendo ministrada, a palavra está sendo declarada, a palavra está sendo entoada, a palavra está sendo constantemente um canal de bênçãos de Deus. O louvor, ele transforma, o louvor, ele liberta, pessoas se convertem no louvor, pessoas são renovadas no louvor, pessoas são curadas no louvor. Veja o que diz esse texto que nós lemos: para profetizarem com o quê? Com as vozes? Não, com harpas, com liras, com símbolos. Ou seja, até mesmo no instrumental, quando a pessoa tem um Espírito de Deus, até dedilhando, ela transmite algo. E nós não percebemos a força que há na música, no louvor. Então, esse homem era um profeta. Mas nós falamos na introdução desta mensagem, nós falamos a respeito do Espírito Santo. Eu falei então, eu mencionei para vocês, eu partilhei com os irmãos sobre quem era Asaf. Mas eu quero falar agora sobre os filhos de Asaf e 5 coisas que o Espírito Santo faz por nós. A primeira delas é que o Espírito Santo, ele nos une em um só corpo espiritual. Olha onde diz o texto, olha o que diz o texto da primeira parte do versículo 1 do primeiro livro de Crônicas, capítulo 25. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf. Asaf significa ajuntador, aquele que ajunta. Meus amados irmãos, essa é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo ajunta pessoas de todas as nacionalidades, de todas as raças, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas altas, pessoas baixas, pessoas cultas, pessoas incultas, pessoas, enfim, mais variados tipos de pessoas. Mas o Espírito Santo, ele ajunta, ele transforma todos eles num só povo, que é o povo de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, nos versículos 4 a 8, diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, ou seja, somos muitos, mas estamos num só corpo, mas temos diferentes dons. Depois eu vou falar sobre isso. Segundo a graça que nos foi dada, se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Então nós vemos que a função do Espírito Santo é pegar pessoas distintas, diferentes raças, diferentes nacionalidades, transformá-las num só corpo, um corpo espiritual. E ele pega nesse corpo e ele vai então juntando, ajuntador, Asaf. Diz o texto de Efésios capítulo 4, no versículo 3, fazendo tudo para preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. O Espírito, ele une. E qual é a função da igreja? Manter esta unidade. A divisão, quando não é pautada pela verdade, quando não é pautada pelo desejo de uma reforma, de um retorno à casa de Deus, palavras de Deus, ela vem para trazer destruição na igreja. E não para trazer restauração, não para trazer reforma, não para trazer renovação, não para trazer vida àquilo que está morto. Mas, quando a igreja está unida num propósito saudável,
todo espírito de divisão muitas vezes tenta entrar na igreja, ele promove aquilo que vai contra o Espírito Santo, que é a unidade da igreja. Por isso que nós devemos fazer tudo para manter, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós vimos a primeira característica do Espírito Santo, que é o nome Asaf, ajuntador, que é ajuntar, que é unir, que é solidificar todos nós em um só corpo. Mas existe uma segunda característica do Espírito Santo, e essa segunda característica é que ele nos presenteia com dons espirituais. Voltemos ao nosso texto base, de 1 Crônicas, capítulo 25, no versículo 2. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Eu quero falar sobre Netanias. Netã é parecido com Natã. Natã é presente, Netã é presenteado. Iá é a abreviatura de Yahvé, ou seja, presenteado por Deus. Esse é o significado do nome Netanias. Nós, o Espírito Santo, ele não apenas, ele une pessoas no corpo, mas ele presenteia pessoas, presenteia vidas e presenteia a igreja. Presenteia como? Com os dons espirituais. Existem 3 formas de nós servirmos a Deus. 3 formas. Nós podemos servir a Deus com os nossos talentos naturais, nós podemos servir a Deus com as nossas habilidades adquiridas e nós podemos servir a Deus com os dons espirituais que recebemos dele. Talentos naturais são talentos que alguns nascem com esse talento, com uma facilidade para algo, e você pode usar isso para Deus. Habilidade adquirida é algo que você não nasce, mas você aprende no decorrer da sua vida. Você aprende um instrumento, você aprende um idioma, você aprende enfim, um exercício de uma carreira médica, por exemplo. Você aprende alguma coisa, você pode usar isso para a obra de Deus. E, em terceiro lugar, nós temos os dons espirituais. Os dons espirituais são presentes de Deus. Por isso nós falamos que esse texto traz as características do Espírito Santo, porque ele ajunta Asaf, ele acrescenta, ele presenteia a igreja com os dons espirituais. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1, 4 e 11. Diz assim: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Ora, os dons, aí está no grego, carismata, de caris, são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Esse termo caris, que eu coloquei ali no grego, significa um presente, um favor, uma outorga, um privilégio que alguém recebe. Ou seja, é algo que alguém recebe que não merece. A pessoa não fez por merecer, mas ela recebeu. Ela recebeu de graça. Daí vem caris. A palavra grátis vem de caris. A palavra caridade vem de caris. Você fazer alguém, dar algo para alguém, mesmo que a pessoa não mereça. Você não conhece a pessoa, você nunca ouviu falar da pessoa, você não sabe o passado da pessoa, mas você vai fazer uma caridade à pessoa, é oferecer o caris. O caris é o que Deus faz conosco. A caridade é o que Deus faz conosco, o caris. Daí vem a palavra graça. É por isso que quando você compra algo no mercado, por exemplo, você está lá, o preço de, por exemplo, um determinado alimento, está ali R$10, é o preço de um alimento ali que você vai comprar. Aí você tem uma embalagem ao lado dizendo o seguinte, olha, leve 3 e pague 20. Ora, um sai de graça, um é grátis, um é caris, uma é uma caridade, no sentido de, você está pagando R$20, então você deveria levar 2, mas você está levando 3. Um você recebeu sem merecer. Foi o produtor, foi o lojista, foi o comerciante, enfim, que desejaram fazer no marketing deles, no ganho deles, mas ofereceram para você, você paga 1 por 10, paga 3 por 20. Um sai de graça, um é caris. Então a pessoa pagou por 2
e levou um sem merecer. Nós somos salvos pela graça, não merecemos a salvação. Nenhum de nós merece a salvação, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que possa ser salvo. Jeremias diz que ninguém pode dar nada para salvar a sua própria vida. Então, nós precisamos da caridade de Deus, da misericórdia de Deus, do gesto de favor de Deus, do gesto que nos privilegia. Por isso, nós colocamos aí o cáris. E essa mesma palavra, graça, cáris, é o que nós vemos ali. Os dons são diversos, ou seja, os privilégios que Deus nos dá são diversos. Deus não apenas nos dá o dom da salvação, como nós lemos ali em Efésios 2, de 8 a 9, Deus nos dá outros dons também. Então, nós recebemos os dons de graça. Há pessoas que não sabem os seus dons, mas a Bíblia traz várias relações de dons. Eu coloquei aí as relações neotestamentárias dos dons. Os dons podem ser vistos ali em Atos capítulo 2, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4 e 1 Pedro capítulo número 4 também. Então, esses são os textos bíblicos de onde eu extraí todas essas listagens de dons. E um deles você tem, pelo menos um você tem. Administração, apostolado, celibato, contribuição, diaconia, discernimento de espíritos, dons de curar, ensino, evangelismo, exortação, fé, graça salvadora, hospitalidade, interpretação de línguas, misericórdia ou ajuda, operações de milagres, oratória pública, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, pastorado, presidência ou governo, profecia e variedade de línguas. Falam todos em outras línguas? O apóstolo Paulo pergunta, e a resposta é retórica: não falam todas outras línguas. Todos servem celibatariamente ao Senhor? Não, só aqueles que possuem esse dom. Então, alguns são enviados como apóstolos, outros têm o pastorado, outros têm a oratória pública, outros têm operações de milagres. Nós não podemos fazer essa discriminação no povo de Deus, porque todos têm um dom. O que nós devemos fazer, sim, é esperar que as pessoas que têm os dons, eles exerçam os seus dons. E não apenas os exerçam, e aí nós podemos esperar isso, mas eles os multipliquem. E existe uma terceira coisa também, que eles procurem com zelo os melhores dons, outros dons que eles não tenham. Então, meus amados irmãos, todos nós temos um dom. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo número 4, no versículo número 10. Sirvam uns aos outros conforme o dom, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Você já sabe o dom que você recebeu? Nós estamos para fazer um curso, eu desejo fazer um curso, talvez eu dedique um sábado para a gente fazer um curso, queria fazer um teste, que cada um vai ter uma noção do dom que recebeu de Deus. Mas o fato é que nós não recebemos o dom de Deus para ostentá-lo, mas para, o que diz o primeiro verbo ali? Sirvam, para servir os irmãos. Os dons são para o serviço e não para exibição. Há muito espetáculo nas igrejas com pessoas que têm dons. Há muito culto à personalidade para pessoas que têm dons. E são inequívocos os dons. Mas as pessoas usam mais para se promover do que para servir os irmãos. Nós devemos pegar esse texto e gravar no nosso coração. Sirvam uns aos outros, conforme o que cada um recebeu, o dom que cada um recebeu. Ou seja, pega o seu dom e sirva alguém. Pega o seu dom e abençoe alguma outra vida. Agora, aquela pergunta que Paulo faz, que eu mencionei, uma parte dela, ele fala sobre outras questões que nem todos são. Por exemplo, e eu vou ler 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 29 ao 31 e 14, versículo 1. Diz assim: será que são todos apóstolos? Paulo está perguntando no período dele. Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? Nem todos são profetas. Nem todos são mestres.
São todos operadores de milagres? Não, nem todos operam milagres na igreja. Todos têm dons de curar? Não, nem todos têm dons de curar. Todos falam em línguas? Não, nem todos falam em línguas. Todos têm dom de interpretar essas línguas? Não, nem todos têm dom de interpretar essas línguas. Entretanto, procurem, diz o apóstolo Paulo, com zelo os melhores dons. Sigam o amor, diz no capítulo 14, e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então nós vimos duas características do Espírito Santo. Nós vimos Asaf, que significa, quem se lembra? O ajuntador. Nós temos também o filho dele, que nós mencionamos aqui, que traz a segunda característica do Espírito Santo, Netanias. Netanias, que significa presenteado por Deus. Ou seja, a igreja é presenteada por Deus com a salvação e com os dons espirituais que nós devemos exercer. Mas há um outro filho de Asaf que nos traz a terceira característica do Espírito Santo. O terceiro ponto é que ele nos guia. Diz a palavra de Deus nesse versículo 2 do capítulo 25 de 1 Crônicas. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. É interessante notar que Azarela significa Deus mantém. Mas esse Azar significa também guiar. Uma das funções do Espírito Santo é nos guiar. Guiar o nosso caminho, guiar na nossa mente o que nós devemos falar, guiar as nossas decisões que devem ser declaradas. Veja o que diz João capítulo, eu vou misturar João capítulo 14 com João capítulo número 16, com Romanos capítulo número 8. Veja o que diz a sequência desses textos. João 14, 26, 16, 13 e Romanos 8, 14. Mais o Consolador, palavra de Jesus, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disser. Continua o texto no capítulo 16. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os, o quê? Guiará em toda a verdade. E Romanos capítulo 8, versículo 14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, meus amados, uma terceira característica é que o Espírito Santo nos guia. Nós devemos sempre estar em constante oração. Orar sem cessar não é apenas o hábito de separarmos um tempo para orarmos verbalmente. É orar sem cessar em todo momento, estarmos ligados em espírito a Deus. E esse orar sem cessar, inclusive nos momentos nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos de uma luz. Então nós falarmos a Deus, Deus, que o teu Espírito Santo me guie nesse momento, porque eu sou teu filho. É promessa tua. As promessas de Deus, que são declaradas na Bíblia, elas podem ter dois destinos. Um deles é serem reconhecidos, a promessa de Deus ser reconhecida, mas não ser requerida. E o segundo destino é ser reconhecida, mas ser requerida. Você pedir a Deus, Deus, cumpre a tua promessa em minha vida. E você lutar por isso. E você lutar incessantemente para o cumprimento das promessas de Deus em tua vida. O Espírito Santo os guiará, é uma promessa de Deus. E é explícita nas bocas do Senhor Jesus, no capítulo 14, no capítulo 16, João. Ele fala, ele vai guiar vocês. Então nós precisamos dizer, Deus, tu procura, que nem Neemias ora. Neemias, ele usa um termo, o hebraico ele é um pouco diferente do português, mas nas versões em português está assim, Deus, lembra-te. Ora, Deus não se esquece. Mas quando ele faz isso, ele faz o exercício de colocar a sua fé em prática. Deus, tu prometestes, eu te peço então que tu cumpras a tua promessa em minha vida. E aí então nós temos essa palavra, ele nos guiará em toda a verdade. Essa é a terceira característica. Você pode me lembrar o que significa Asaf? Ajuntador. Você pode me lembrar o que significa, e aí fala então do Espírito Santo ajuntando todos num só corpo, e hoje nós participamos da ceia do Senhor, participamos da mesa do Senhor,
num só corpo, o corpo de Cristo. Segundo ponto que nós vimos, é um dos filhos de Asaf, Netanias, que significa presenteado por Deus. E aí fala do presente que Deus, os presentes que o Espírito Santo de Deus dá para a sua igreja. O terceiro nome que nós falamos é Azarela, que significa Deus mantém ou Deus guia, e é uma das funções do Espírito Santo nos guiar. Um quarto aspecto do Espírito Santo que nós vemos nesse texto é que ele cuida de nós, estando conosco para nos ajudar. Veja o que diz o texto, nesse texto base do versículo 2, quando nós lemos, dos filhos de Asaf, Zacur. Zacur, em hebraico, significa ajudador. O Espírito Santo é nosso ajudador. O Senhor Jesus, ele declara, ali em João capítulo 14, nos versículos 16 e 17, o seguinte: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Algumas questões desse texto daqui. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é outro Consolador, porque Jesus é o nosso Consolador. Então, Jesus fala, vou enviar outro, o seu Pai vai enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. Segundo lugar, o mundo não conhece, o mundo não tem o Espírito Santo. Então, o mundo não tem dons espirituais para serem usados para a glória de Deus e servir a igreja. Não tem. O mundo não conhece, nem pode conhecer, nem pode receber, como ele fala. Mas um terceiro aspecto que eu gostaria de tirar é aquela palavrinha que está ali, Paráclitos, que você já ouviu várias vezes. Pará é aquilo que está ao lado. E Kleros, significa significa chamar, ou seja, aquele que é chamado para o lado. Quando uma pessoa está em apuros diante da justiça, ela precisa se apresentar ao juiz, mas ao lado dela tem que chamar alguém para estar ao seu lado. Que pessoa é essa? O advogado. Advogado em grego é paráclitos. É aquele que é chamado para estar ao lado. Olha a palavra que o grego traz para consolador. Consolador é aquele que está ao lado. Não apenas no caso de advogado, para dar conselhos jurídicos e representar você diante do juiz, mas está ao lado para te consolar. Está ao lado para você não chorar sozinho. Está ao lado para te abraçar. Esse é o Espírito Santo. Então, quando nós lemos que um dos filhos de Asaf, e cada filho de Asaf recebe um nome muito especial, quando ele coloca o nome do filho de Zacur, ele fala, esse vai ser um consolador. Esse vai ser um músico, como foram os filhos de Asaf, mencionados no texto que nós lemos, mas ele vai consolar pessoas. Olha que coisa linda que é o nome do filho de Asaf. Por isso que nós lemos, em Romanos capítulo 8, no versículo 26, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda. Então, quando nós lemos os filhos de Asaf, nós aprendemos que o Espírito Santo, ele nos é dado para ajuntar pessoas. Por isso que nós falamos uns aos outros, irmão, 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 irmã, irmã, irmã. Nós chamamos cada um de irmãos. Somos de uma mesma família. Como diz Gálatas capítulo 6, versículo 10, os membros da família da fé. Então, o ajuntador Asaf. O outro nome que nós vimos é o de Netanias, né? O presentear, o que presenteia. O outro nome que nós vimos, o Espírito Santo presenteando os seus dons à igreja. O outro nome que nós vimos foi o de Azarela, Deus guiando através do seu Espírito Santo as pessoas. E agora Zacur, o Espírito Santo consolando os nossos corações. Quando você estiver passando por um momento de dificuldade, não estiver ninguém perto de você, não estiver próximo, saiba de uma coisa, o Espírito Santo está em você para te consolar. Você não vai passar por isso sozinho. E eu falei dos 5 nomes, Asaf e de 4 filhos. E eu encerro com o 5º deles. E a quinta característica do Espírito Santo é que o Espírito Santo nos acrescenta além daquilo que nós já temos.
Veja o que diz aqui o texto dos filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Azarela. Eu quero falar de José, Yosef. Deus acrescenta. Deus acrescenta. José, ele nasce de uma mulher que não tinha condições de ter filhos. Ela sofria muito. E aí Raquel, ela pediu ao Senhor, e depois então o Senhor vai lhe abrir a madre, e ela vai então ter um filho chamado José. Depois vai ter Benjamim também. Mas Raquel é uma mulher que está precisando, lutando por um filho, e ela vai receber o nome, e quando vai ter o nome do seu filho, ela vai falar: eu vou colocar o nome de Yosef. Yosef, que significa Deus acrescenta, ele me acrescentou. Mas eu quero dizer para vocês que Deus nos acrescenta ainda mais do que nós temos. A Bíblia diz, em Efésios capítulo número 5, ele diz no versículo número 18: enchei-vos do Espírito. Quando criança, eu li esse texto, eu ouvi esse texto, eu aprendi sobre esse texto dessa forma. E eu cria que era assim: enchei-vos do Espírito. Eu cresci nesse conhecimento. Só que essa é a versão revista atualizada, e a revista corrigida. ARA é a Almeida Revista Atualizada, e ARC é a Almeida Revista Corrigida. São as versões mais antigas do português, pelo menos de minha geração. Mas novas traduções surgiram para trabalhar o termo grego. Em vez de enchei-vos do Espírito, as novas traduções como NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, e NVI, Nova Versão Internacional, elas colocaram uma frase diferente, porque elas trabalharam no tempo verbal. Diz assim, em vez de enchei-vos do Espírito, eles colocaram: deixem-se encher do Espírito. É um imperativo passivo. E a voz passiva, ela tem continuidade. Ela é contínua. Então, não é apenas enchei-vos do Espírito, mas é deixem-se encher do Espírito. Voz passiva. O agente não sou eu, é o Espírito Santo. Então, quando fala deixe-se, abre o teu coração para que o Espírito Santo te encha. Essa é a forma como os primeiros tradutores no português traduziram como encham-se. É deixem-se encher. Porque o Espírito Santo já está aqui. Falar da presença e do enchimento do Espírito Santo é falar como um copo de água no oceano. Eu já dei esse exemplo, mas com a permissão dos irmãos que já ouviram, eu vou repeti-lo porque se aplica a esse texto. Uma vez perguntaram o que é ser cheio do Espírito Santo. É um copo de vidro. Você pega um copo de vidro e você lança esse copo de vidro no oceano. E ele vai caindo até o fundo do oceano. Aí ele fica lá e cai e se estabelece sobre a areia que tem no fundo do oceano. Ele está cheio de água. E a água é o oceano do Espírito. O que acontece com o copo quando ele está lá embaixo? Ele se enche de água, ele se enche do Espírito Santo. Só que acontece, o tempo vai passando, e a maré, e, enfim, as ondas internas vão colocando areia no copo. E aos pouquinhos, aquele copo que era integralmente cheio de água, ele vai tendo a areia ocupando, e a areia vai subindo um pouquinho do copo, vai subindo um pouquinho, vai subindo um pouquinho, até o momento que, passado um tempo, aquele copo está cheio de areia. Ele não está mais cheio de água, ele tem água, mas não está cheio de água. Ele está cheio de areia. Esse texto bíblico, ele diz, deixem-se encher do Espírito. Qual é a função que nós temos? É pegar a nossa mão, colocar no copo e ir tirando areia. Ora, quando eu tiro a areia, o que vai acontecer com aquele copo no fundo do oceano? Ele vai começar ao quê? A se encher de água. Quando eu vou tirando as coisas que eu vou permitindo que entrem na minha vida com o tempo, eu vou tirando isso, ao mesmo tempo o Espírito vai ocupando mais espaço no meu coração. E se eu deixar me encher do Espírito, a minha função é tirar a areia desse copo, ele vai voltar a ficar cheio do Espírito, cheio de água. Por isso, deixem-se encher do Espírito. Amados irmãos, falamos
sobre 5 características do Espírito Santo, do que o Espírito Santo faz por nós, através de Asaf e seus 4 filhos. Mas não podíamos deixar de fazer algo que é de suma importância, que é o momento da oração. É chegado o momento da oração. Eu convido a que vocês, por favor, se coloquem de pé, que nós vamos fazer uma oração neste momento. E você que deseja que esse momento seja um momento que esteja saindo areia do seu copo, para que ele volte a ser cheio da presença de Deus, que você sinta a água permeando todos os lados desse copo, que você possa nesse momento agora fechar os seus olhos, mas sair do seu lugar, vir aqui à frente. A nossa equipe está aqui para orar por você, por sua vida. Então eu te convido a sair do seu lugar. Por quê? Porque há pessoas que precisam ser guiadas pelo Espírito Santo. Há pessoas que precisam ser renovadas nos seus dons espirituais. Há pessoas que precisam ser presenteadas, ser unidas. E esse é o momento que nós vamos orar. Então eu convido a você a sair do seu lugar nesse momento e vir aqui à frente, que nós queremos orar por você. É momento de você deixar encher-se do Espírito. Isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente. É momento de você receber oração, é momento de você ser ministrado. Então não tenha vergonha, saia, procure uns irmãos que eles vão ministrar sobre a sua vida. Você não veio a este culto apenas para se informar de uma pregação. Você não veio a este culto apenas para fazer encontro social com alguns irmãos. Você veio aqui para adorar a Deus e também para receber dele a sua bênção, a sua graça. Então eu vou pedir aos irmãos que possam... Pode ir mais na frente, Cláudia, por favor. Os irmãos possam vir para esse lado aqui, onde tem mais irmãos, se eu tiver alguém aqui livre, que possam aqui ministrar pelos irmãos, e nós vamos fazer uma oração. E você, que ainda não saiu do seu lugar, que se quiser sair do seu lugar, saia do seu lugar, venha aqui à frente, porque nós vamos orar por cada um de vocês. Pai amado, Deus bendito, Deus de toda graça, Deus de toda glória. Ouvimos nesta manhã sobre o Teu Espírito Santo. Ouvimos nesta manhã sobre a Tua santa e doce presença através da pessoa divina, magnífica e consoladora do Espírito Santo. E nós pedimos, Pai, que em nome do Senhor Jesus, cada vida aqui seja cheia do Teu Espírito. Deixem-se encher do Espírito. Deixem-se, Senhor, ser abundantes na presença do Espírito Santo. Sejam nesta manhã renovados. Eu oro por aqueles que estão ouvindo esta mensagem pela internet. Senhor, que nesse momento é um momento de fé. Eles possam parar tudo o que estão fazendo e possam agora orar a Ti, clamando a Ti, para que sejam cheios do Teu Espírito. Pai, que seja uma manhã de renovação, que seja uma manhã de restauração, que seja uma manhã de consolação, que seja uma manhã de renovação dos dons espirituais. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa cada vida que veio aqui à frente, que saiam daqui renovados por Ti, saiam aqui restaurados por Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por esses irmãos, que seja uma manhã de restauração. Pai amado, aquele que está, Senhor, triste, abatido, que seja renovado nesta manhã pelo Paráclitos, pelo Consolador, aquele que está ao nosso lado para consolar. Senhor, Ele nos acolhe em seus braços. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, e nós pedimos por renovação, nós pedimos por restauração, nós pedimos por renovação de alegria, renovação de paz, renovação de dons. Aquele, Pai, que parou de exercer os seus dons, parou de servir os seus irmãos, que ele tome uma decisão na sua vida, que ele entenda: eu não nasci apenas para ser servido, mas eu existo para servir outras vidas. A minha missão não é apenas receber o alimento para mim, autofagicamente, mas a minha missão é servir aos irmãos, levar alimento a outras vidas, abençoar outras vidas.
abençoa-nos, fortalece-nos, renova-nos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja que recebe essa palavra, diga glória ao Senhor. Bendito seja o Espírito Santo de Deus. Diga com a sua própria voz, bendito seja o Espírito Santo de Deus. Os nossos irmãos continuarão aqui à frente. Se você precisa de uma palavra de oração após o término desse culto, estarão aqui para orar por sua vida também. Mas eu quero então encerrar essa palavra levantando as minhas mãos e orando ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, Pai bendito, Deus das luzes, Pai da eternidade, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te agradecemos pela tua palavra. Este texto de Asaf e seus 4 filhos, que trabalham e tratam a respeito de 5 coisas que o Espírito Santo faz por nós, que nós possamos, agraciados por tua palavra nos nossos corações, não apenas refletir, mas exercer o que nós recebemos nesta manhã. E agora, Deus, nós pedimos, despeça-nos aos nossos lares em paz e em segurança. Abençoa o nosso domingo, abençoa o culto desta noite, abençoa os afazeres desta semana, e que em tudo percebamos a presença do Espírito Santo que nos guia, a zarela que mantém a direção e o que nós precisamos. As nossas decisões sejam pautadas na direção do Espírito Santo. Pedimos então as tuas bênçãos, que nos despeças debaixo do teu amor santo, da graça salvadora do Senhor e Salvador Jesus Cristo e das doces consolações do Espírito Santo de Deus, hoje e para todo o sempre. Amém e amém. E que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.